hoje a gente tem uma notícia que é boa nesse caso. Aí eu gostei. Agora, virou caso de polícia, tá? Não é só caso de imprensa, caso de fofoca, caso de pra variar. Agora também é caso de polícia. Porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se houve intolerância religiosa naquela mensagem, né? Que Silvana Tax, ela fala, fique aí com a família macumbeira, né? Que era aquele restinho daquele print Fica com seus que o guias. Fantástico não colocou no ar. Então, o fato dela ter usado a palavra macumbeira de forma que foi pejorativa, né? Não é uma pessoa que é do candomblé, da umbanda que tá usando esse termo. Foi alguém que, pelo tom, a gente entendeu que ela não gosta muito da religião. Eles começaram, então, né? Quem tá investigando é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que é a DECRAD, que faz parte da Polícia Civil. Eles começaram, então, hoje, a ouvir os envolvidos nesse caso. Então, esse inquérito vão investigar, né? Dependendo como for, vai pro Ministério Público. E quem sabe não chega ali na justiça. Amo. Que dó. Amo, Que dó, que amo. barra, né? Eu achei chiquérrimo, mas é uma barra mesmo, barra, né? né? É uma barra, é triste, triste. É. Tem mais triste. coisa? Não? Não, você não tá com dó? Tá com dó, leva pra casa, amigo. Silvana Taques? Táxi. Que E tem uma dó. continuação, porque a cunhada da Larissa, a fotógrafa Camille Frambach, aproveitou, né, esperou passar um pouquinho ali. Talvez ela achou que a poeira ia baixar e a poeira só tá alta, né? E ela postou uma foto da família dela, né? Ela, o irmão, os pais e a Larissa, né? Eles curtindo a praia e a legenda foi uma indireta que foi direta, né? Não dá nem pra chamar de indireta. Só faltou os nomes. A legenda dessa foto era: só queria falar que o foco dessa família aqui é o amor e o respeito. Quem conhece a gente sabe bem disso. Amo vocês demais da conta. Ainda meteu um quem conhece Guerreira. sabe. Quem conhece sabe. Não, quem conhece sabe é milhões. Gente, eu amei. Até que enfim um refresco no meio dessa história, né? Gente, que palhaçada é essa que essa. E eu amei que ela fez tudo isso. E, de certa forma, é aquilo que a gente volta e fala várias vezes, né? Que, tipo, até bate com as coisas que a. Meu Deus, nossa taróloga. Paula Mariá. Paula Mariá falou que essa história pode ser que acabe mais rápido e tudo mais, mas eu acho que o que eu consigo ver e ler disso é essa questão de que, tipo, a Larissa, ela, no final do dia, ela ama a família dela. Isso deve ter acontecido porque, né, chegou num ponto que tava insustentável e isso tudo rolou. Porque na reportagem do Fantástico, eles cortam exatamente a mensagem nessa parte. Mas aí vem o moço lá e é o Lucas, foi o Lucas Pazin que… Foi o que Lucas trouxe o Pazin resto que da colocou o restante da conversa. Mas é tão importante a gente ver o lado dela ter deixado cortado, ela falar, não vamos mostrar mais do que isso, porque ela sabe que poderia acontecer algo pior. E foi bom também o Lucas ter divulgado isso exatamente para que a gente possa ter esse tipo de devolutiva, que é mais uma camada das atrocidades que eles fizeram, não só com a própria filha, mas exatamente quem faz o que faz com a própria filha, pra fazer qualquer coisa com os outros, é um dois. E agora a gente consegue ter, porque esse tipo de inquérito é um inquérito que, diferente daquilo que a… A gente esqueceu o nome de Bruna. todo mundo. Não, que a A Bruna advogada… da bicha da justiça. Faida Teve a Bela. Bruna Faida. Ah, a Faida. Que a Faida tinha falado que em várias questões que a gente viu na reportagem da Larissa, não adianta a gente, tipo, um fã ou alguém só denunciar o Ministério Público. Ela teria que denunciar os pais diretamente nesse caso. Mas neste caso, em específico, de possível intolerância religiosa, só pelo fato de ter sido divulgada a conversa, o Ministério Público já pode agir contra eles, independente da família querer ou não, por ser algo que tá público. E isso é muito bom pra, mais uma vez, a gente reforçar aqui no Brasil. Monas, não seja maluca. Não seja fale o que maluca. você quiser. Você pode estar cometendo um crime. E você sabe- e você pode ser penalizado por isso. E tem uma coisa interessante que hoje eu tava vendo essa notícia e tinha uns comentários e uma menina comentou assim: ai, gente, e qual que é o problema? Ela não falou isso publicamente, ela disse isso numa conversa de WhatsApp. E aí eu até fui lá dar o lacre na menina, que eu falei, gente, a galera acha que por ser uma conversa privada, não pode fazer o que existem quiser. leis, que você não tem limites, que você não pode ultrapassar. Eu não tô nem falando de limites morais, não. Tô falando de limites legais. Não é porque eu tô numa conversa particular que isso me dá o direito de ofender quem quer que seja. E nesse caso ainda, ela não ofende uma pessoa diretamente. Ela tá ofendendo, ela tá colocando o preconceito religioso dela à frente de qualquer coisa. Por isso que também essa história de eu quero pedir desculpa a quem se sentiu ofendido,
pegando esse gancho, quem se sentir ofendido nesse caso pode mover um processo. Por isso que o Ministério Público pode entrar. Ela não tá falando sobre alguém, ela tá falando sobre uma categoria de pessoas. Sobre uma comunidade. E nesse caso é uma comunidade que já sofre uma retaliação por a gente viver numa sociedade cristã. Então, tem eu vi hoje um vídeo que era uma mãe de santo respondendo a Silvana e falando pra ela que sim, tipo, a gente vai receber, a gente, toda a nossa religião, receberia a sua filha e qualquer outra pessoa com muito amor, muito respeito, com os nossos guias, sim. Então é o tipo de coisa que, pra mim, essa mensagem, ela queima ainda mais o filme de uma mãe que, vamos fazer uma leve recapitulação. Já foi, além de toda a parte financeira que ela tá sendo acusada, também já foi acusada de quebrar o dente da Larissa. Exato. Já foi acusada de controlar os namoros e as roupas da filha. Já foi acusada, inclusive, de maltratar animais de estimação para que a filha não quisesse ficar com eles. Meu que Deus. ainda tem esse rolê que a gente não trouxe aqui, mas tem um rolê que, não sei se vocês se lembram, um tempo atrás, rolou uma polêmica com ela, que a Larissa meio que… Ela passou pra frente animais de estimação, que é uma coisa que não é muito bem vista quando uma pessoa faz. E hoje, né, aquela funcionária que falou da briga, de que quebrou o dente e tudo mais, essa funcionária também falou que a Larissa só doou porque a mãe maltratava esses animais e ela não tinha. Então, eu acho que essa história vai custar pra essa família, tirando a Larissa, mas pros pais, essa história vai custar muito mais Que 18 milhões. do que 18 milhões e muito mais do que custaria se eles simplesmente tivessem aceitado quando ela falou 50-50. Exato. Então, é o tipo de coisa que eu fico pensando que essa história, ela vai fedendo. E essa história tá sendo boa pra Larissa. Ela tá ganhando uma ótima visibilidade. Ela sempre teve, não precisou, mas ela tá ganhando uma ótima visibilidade. Hoje é o programa número 7 que o Pra Variar fala dela. E não só a gente, eu acho que o dia que essa história terminar, a Sônia Abrão vai ter que implorar pra que alguém morra pra poder dar essa notícia. Porque não vai ter mais… todos os fofoqueiros do Brasil estão nessa. Então, e nela… E pra ela, tá sendo ótimo. A gente ama ela, Laricel, o milho, a coitada, 18 milhões, Não, 2%. eu não tô aguentando o chat, porque na foto tá todo mundo rindo, né? Aí o pessoal tá falando, é porque encheram a barriga dela de milho. E só faltou um milho na foto. E teve duas propostas aqui de quadro do nome eu gostei. Um é Embarque nesse Carrossel. Eu achei muito bom. E Casos de Larissa. Casos de Larissa. Larissa. Casos de Larissa. Então vai ser Casos de Não, Larissa. esse sim. Fechou. Isso, aí a gente podia ter uma vinheta específica que parece um pouco o Casos de Família. Exato. Entendeu? E vamos também lembrar que essa história toda, ela tá gerando esse burburinho que eu acho interessante, que é as pessoas conversarem, às vezes, em jantar em família. A gente fica imaginando os atores mirins agora chegando e falando… Ô, mas quanto é que… Eu ganho. só pra eu saber quanto é Eu já que… tenho uma conta no meu nome. Já, gente. Eu só Agora a queria ir gente… pro Beto Carreiro. E a gente também tá vendo os ex-atores mirins, o Thomas Costa já falou sobre isso, a Sandy foi falar sobre isso, da relação do Chororó com o dinheiro deles. Então é o tipo de coisa que eu acho que é um movimento interessante. Sim. Então, lógico, a gente fica nessa mesa, é uma fofoca gostosa, eu sei que todo mundo gosta, né, dessa fofoca, imagina, estamos entre amigas tricoteiras. Mas… Pra além disso, eu acho muito interessante, tipo, ainda agora essa história vira um exemplo de que intolerância religiosa pode ser respondida na justiça. Então, é uma coisa que, pra uma pessoa que é intolerante, pra uma pessoa que tá acostumada a usar esses termos, tá acostumada dentro de um WhatsApp ali, numa conversa Falar particular, o que quiser. falar e o achar que quiser. É terra de ninguém. Às vezes essa pessoa, como a gente falou dessa semana, como a Bruna tava falando ontem, né? A Bruna da bicha de justiça, da justiça. Ela tava falando sobre como a punição também é importante, porque ela carrega uma educação também. Então acho que a gente também tá falando dessa camada. Isso também é interessante. Isso é interessante pra galera saber, veja só, que temos leis
leis pra tudo. Leis Exato. pra violência patrimonial, a gente tem E lei. que elas vão ser executadas, né? Porque saber que as leis existem, a galera sabia. Agora eles estão vendo executar. E uma vez que tá executada, a gente abre precedente para muitas delas que às vezes não tiveram execução antes. E uma vez que se abriu o precedente dela sendo executada, quando acontecerem casos similares, vai ser muito mais fácil de sancionar.